Por que a figura de Judas Iscariotes ainda nos causa tanto desconforto, mesmo depois de 2000 anos? É só pensar no nome dele que a gente já sente um arrepio. Traidor, ganancioso, o homem que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A imagem é tão forte que a palavra Judas virou sinônimo de traição em várias culturas. Essa é a história que todo mundo conhece, a versão que está na superfície. Mas e se a gente mergulhasse um pouco mais fundo? Será que a história de Judas é apenas sobre um ato de maldade pura? Ou será que por trás do rótulo de traidor existe uma complexidade humana que a gente simplesmente ignorou? Uma história cheia de nuances, motivações e, quem sabe, até um arrependimento profundo que raramente é comentado. Hoje eu quero te convidar a olhar para Judas não como um monstro, mas como um espelho. Um espelho que reflete as nossas próprias sombras, nossas próprias contradições e a nossa capacidade de errar. E se eu te dissesse que a história dele pode nos ensinar lições valiosas sobre autoconhecimento e crescimento espiritual? Pareslu, fica comigo que a gente vai desvendar isso juntos. Vamos começar pelo básico. Quem era Judas? Ele não era um estranho, um inimigo infiltrado. Ele era um dos 12, um dos apóstolos escolhidos a dedo por Jesus para caminhar ao seu lado. Isso já muda tudo, não é? Imagina só, por 3 anos, Judas ouviu os mesmos ensinamentos que Pedro, João e os outros. Ele viu os mesmos milagres, comeu na mesma mesa, compartilhou a mesma jornada. Ele era parte do círculo íntimo. Isso torna a traição ainda mais dolorosa, mas também mais intrigante. O que leva alguém que estava tão perto, que testemunhou tanta luz, a tomar uma decisão tão sombria? A Bíblia diz que ele era o tesoureiro do grupo. Algumas interpretações sugerem que ele era ganancioso, que desviava dinheiro, e que as 30 moedas de prata foram a motivação final. Essa é a explicação mais simples, a que coloca a culpa toda na ganância. Mas será que é só isso? A história humana raramente é tão simples assim. Talvez a motivação dele fosse mais complexa. Existem teorias que tentam entender Judas por outro ângulo. Uma delas muito popular é a do Judas Zelote. Os Zelotes eram um grupo nacionalista judaico que lutava contra a dominação romana. Eles esperavam um Messias guerreiro, um líder político que libertaria Israel com fogo e espada. E se Judas acreditasse que Jesus era esse Messias, mas estivesse frustrado com a sua abordagem pacífica, com o seu discurso de dar a outra face, talvez ao entregar Jesus às autoridades, Judas estivesse tentando forçar a mão dele, criar uma situação de confronto onde Jesus finalmente revelaria seu poder, esmagaria os romanos e estabeleceria o seu reino na terra. Nessa visão, a traição não seria por maldade, mas por um idealismo distorcido, uma impaciência política. Ele não queria a morte de Jesus, mas a sua coroação, um plano que deu terrivelmente errado. Outra perspectiva, mais psicológica, vê Judas como um homem desiludido. Talvez ele tenha seguido Jesus com uma expectativa e, ao longo do caminho, percebeu que o reino de Deus, do qual Jesus falava, não era um império terreno, mas algo interno, espiritual. Essa decepção, essa quebra de expectativa pode ter gerado um ressentimento profundo, uma sensação de ter sido enganado, e a traição seria uma forma de romper com tudo aquilo, de se vingar da sua própria desilusão. Independente da motivação, o que acontece depois da traição é crucial e muitas vezes esquecido. Mateus nos conta que, quando Judas viu que Jesus tinha sido condenado, ele foi dominado pelo remorso. Ele voltou aos sacerdotes, tentou devolver o dinheiro e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Ele reconheceu o seu erro. O arrependimento foi tão devastador que ele não conseguiu lidar com a culpa. Enquanto Pedro, que negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente, se arrependeu e encontrou o perdão, Judas não viu saída. Ele não conseguiu se perdoar. E essa incapacidade de lidar com a própria falha o levou ao desespero final. É aqui que a história de Judas se torna um espelho poderoso para nós. Quantas vezes nós também erramos feio? Quantas vezes tomamos decisões das quais nos arrependemos profundamente? Talvez não uma traição dessa magnitude, mas em nossas vidas traímos a confiança de alguém, traímos nossos próprios valores, agimos por impulso, ganância ou medo. E o que fazemos depois? A diferença entre Pedro e Judas não está no erro, mas na reação ao erro. Pedro errou, sentiu a dor, mas se abriu para a possibilidade do perdão, da graça, de um recomeço. Ele se permitiu ser transformado pela sua queda. Judas também errou e também sentiu a dor, mas ele se fechou. Ele se identificou tanto com o seu erro que não conseguiu ver nada além dele. Ele se tornou a sua própria traição. A culpa o consumiu. Isso nos ensina uma lição espiritual gigantesca sobre o perdão, principalmente o auto-perdão. É fácil falar sobre perdoar os outros, mas perdoar a si mesmo é uma das coisas mais difíceis que existem. Quando cometemos um erro grave, a nossa mente pode se tornar o nosso pior carrasco.
A voz da culpa, da vergonha, do eu não presto, eu não tenho mais jeito, pode ser ensurdecedora. A história de Judas nos alerta para o perigo de nos afogarmos nessa culpa. O remorso dele foi real, mas não foi um remorso que levou à transformação. Foi um remorso que levou à autodestruição. O verdadeiro crescimento não vem de nunca errar, mas de como a gente lida com nossos erros. É sobre ter a coragem de olhar para nossa sombra, reconhecer onde falhamos, sentir a dor do arrependimento, mas não parar aí. É sobre dar o próximo passo. Buscar a reparação, se possível, e, o mais importante, aprender a se perdoar e se dar uma nova chance. É entender que o nosso erro não define quem nós somos. Somos muito mais do que a nossa pior falha. Em algumas tradições gnósticas encontradas em textos antigos como o Evangelho de Judas, a história é contada de uma forma radicalmente diferente. Nesses textos, Judas não é um traidor, mas o discípulo mais compreensivo de Jesus. Ele seria o único que realmente entendeu a missão espiritual de Jesus. Que o corpo era uma prisão, e que a morte era a libertação da alma para retornar ao divino. Nessa versão, Jesus pede a Judas que o traia, como um ato de amizade e obediência, para que ele pudesse se libertar do mundo material. É uma visão controversa, claro, mas nos força a pensar. E se a história que conhecemos não for a única versão possível? Não precisamos aceitar essa versão gnóstica para tirar lições da história de Judas. O ponto principal é que, ao olharmos para ele apenas como o vilão supremo, perdemos a oportunidade de uma profunda reflexão sobre nós mesmos. Ele nos força a perguntar: o que eu faria no lugar dele? Quais são as minhas 30 moedas de prata? Quais são os meus idealismos distorcidos? Como eu lido com a minha decepção e a minha culpa? Eu sou mais como Pedro, que encontra a redenção na queda, ou como Judas, que se deixa consumir por ela? A história de Judas é um convite desconfortável, mas necessário para olharmos para nossa própria capacidade de trair menos a nós mesmos e aos outros. É um chamado para cultivarmos a compaixão não só pelos erros alheios, mas principalmente pelos nossos. Entender que o caminho espiritual não é uma linha reta para o céu, mas um caminho cheio de tropeços, quedas e, o mais importante, a oportunidade de levantar de novo, mais sábio e mais humilde. Em vez de simplesmente condenar Judas e jogá-lo no canto mais escuro da história, talvez possamos vê-lo como um arquétipo da sombra humana, a parte de nós que é capaz de errar, que se sente perdida, que se desespera. E ao olharmos para essa sombra com um pouco mais de compreensão e menos julgamento, talvez possamos aprender a lidar melhor com as nossas próprias sombras. Afinal, a luz só brilha de verdade quando a gente tem a coragem de encarar a nossa própria escuridão. A maior traição, talvez, seja desistir de si mesmo. Acreditar que não há mais chance de recomeçar. A história de Judas, em sua tragédia, nos lembra que sempre há uma escolha e que o caminho do perdão, começando por nós mesmos, está sempre aberto. Obrigado por me acompanhar nessa reflexão profunda. Se esse vídeo te fez pensar, se te tocou de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você acha sobre a história de Judas e as lições que podemos tirar dela. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. A gente se vê em breve.